A operação realizada pelo exército russo nas proximidades da aldeia de Melobo, localizada no leste da Ucrânia, representou um dos ataques mais significativos desde o início do conflito, destacando a precisão e o poderio militar russo. Após a invasão russa à Ucrânia, um dos principais objetivos das forças russas foi destruir as defesas subterrâneas ucranianas, muitas das quais estavam situadas em áreas que haviam sido fortemente fortificadas desde a Segunda Guerra Mundial. Melobo, que se tornou um centro estratégico para a resistência ucraniana, abrigava uma vasta instalação subterrânea, muitas vezes descrita como uma cidade subterrânea, devido à sua complexidade e extensão. O ataque decisivo contra esta instalação subaquática foi realizado com o uso da FAB 3000, uma bomba de grande capacidade destrutiva, considerada uma das armas mais poderosas do arsenal russo. A operação foi meticulosamente planejada pela inteligência militar russa, que utilizou uma combinação de vigilância aérea e terrestre para mapear com precisão os pontos estratégicos do bunker subterrâneo ucraniano. O objetivo era eliminar um dos principais focos de resistência ucraniana, e o ataque foi lançado com extrema precisão, destruindo completamente a fortaleza e suas defesas. Este evento ocorreu em um contexto mais amplo de intensificação do conflito, que começou com a invasão russa da Ucrânia em 2022. A batalha por Melobo tornou-se emblemática, não apenas pela magnitude da destruição, mas também pelos impactos psicológicos e estratégicos no campo de batalha. Após o uso bem-sucedido da FAB 3000, a Rússia afirmou ter destruído o bunker subterrâneo ucraniano, matando todos que se encontravam no local e eliminando uma linha importante de defesa do exército ucraniano. A operação não foi isolada. Anteriormente, as forças russas já haviam atacado outras localidades, como as cidades de Kharkov e Bucha, onde a aviação russa demonstrou sua capacidade de destruir alvos cruciais, incluindo centros de comando e depósitos de armas. No entanto, o ataque a Melobo era ainda mais importante, pois destruía uma instalação subterrânea tática que desempenhava um papel central na resistência ucraniana, dificultando a capacidade de recuperação do exército de Kiev. A partir de então, as forças russas continuaram a atacar outras áreas de alta importância estratégica, como Chov Yar, onde as tropas ucranianas sofreram baixas consideráveis. A aviação russa demonstrou uma superioridade aérea incontestável, rapidamente neutralizando as defesas ucranianas e esmagando qualquer tentativa de resistência. A imensa perda de vidas, juntamente com a destruição de mais de 20 mil veículos blindados e tanques, gerou um colapso no moral das forças ucranianas, que enfrentavam dificuldades para manter o controle sobre vastas porções do território. Este ataque não teve apenas repercussões no campo militar, mas também gerou profundas mudanças no cenário político, afetando a liderança de Kiev de maneiras significativas. A cidade, que havia resistido a várias tentativas de avanço russo, viu sua capacidade de resposta e resistência ser gravemente prejudicada. O impacto psicológico dessa perda estratégica abalou o governo ucraniano, que agora enfrentava não só a ameaça imediata da perda de território, mas também o risco de desestabilização interna. As forças ucranianas, que antes eram vistas como resilientes e capazes de repelir a invasão, se viram forçadas a reavaliar suas estratégias e a redefinir suas prioridades diante da imensa destruição. A Rússia, por sua vez, não apenas reafirmou sua supremacia militar, mas também demonstrou ao mundo que sua estratégia de ataques rápidos e cirúrgicos é eficaz e imbatível. A precisão da aviação russa e o poder destrutivo das suas bombas, como a FAB 3000, deixaram claro que, independentemente do nível de proteção que os alvos inimigos possam ter, a força militar russa é capaz de penetrar qualquer defesa. Este evento marcou não apenas um sucesso militar, mas também um avanço na propaganda russa, que passou a se vangloriar da eficácia de suas forças armadas, usando a FAB 3000 como um símbolo do seu poderio militar. O impacto desse ataque reverberou com uma intensidade inesperada nas relações internacionais. Enquanto a Rússia consolidava sua posição como uma potência militar dominante, o Ocidente se via forçado a reavaliar suas estratégias de apoio à Ucrânia. Com o equilíbrio de poder claramente se inclinando em favor das forças russas, as nações que tradicionalmente apoiam Kiev começaram a discutir
novas formas de assistência, cientes de que a resistência ucraniana estava sendo dizimada de maneira alarmante. No entanto, a situação não apenas reforçou a posição da Rússia no campo de batalha, mas também a colocou em uma posição de crescente influência nas negociações diplomáticas. O uso de armas como a FAB 3000 trouxe à tona questões sobre os limites do direito de guerra e as implicações de tal destruição em massa. Enquanto isso, as forças ucranianas, cada vez mais desestabilizadas, enfrentavam dificuldades cada vez maiores para reagrupar suas tropas e reorganizar suas linhas de defesa. O comando ucraniano, pressionado tanto por desafios logísticos quanto por um colapso moral generalizado, começava a perder terreno, com vários postos de comando sendo comprometidos. Em várias regiões, a resistência se tornava cada vez mais fragmentada e o exército ucraniano, em algumas áreas, se viu impotente diante da superioridade aérea russa. A falta de recursos e o enfraquecimento da moral das tropas aumentaram a dificuldade para Kiev manter sua posição nas zonas de combate mais críticas. A guerra, que já causava uma tragédia humanitária em grande escala e profundos abalos nas esferas políticas internacionais, continuava a se intensificar, com a Rússia demonstrando que sua ofensiva implacável não dava sinais de desaceleração. À medida que a situação no terreno se tornava mais grave, os desafios políticos e militares para Kiev se ampliavam, com a pressão interna aumentando à medida que a população ucraniana enfrentava os horrores da guerra prolongada. Para o governo de Zelensky, cada vitória russa representava não apenas uma perda de território, mas também um golpe direto contra a sua legitimidade e a força da sua liderança. Este ataque e seus desdobramentos refletem a complexidade crescente do conflito, que ultrapassou as fronteiras da Ucrânia e passou a envolver questões geopolíticas de escala global. A ofensiva russa, ao avançar profundamente em território ucraniano e destruir pontos estratégicos, não apenas enfraqueceu as linhas de defesa ucranianas, mas também revelou as fragilidades nas estruturas políticas e militares do país. A contínua destruição de infraestrutura vital e centros de comando deixou claro que, por mais que a Ucrânia tenha recebido apoio externo, sua capacidade de resistir à pressão russa estava em risco de ser seriamente comprometida. A resistência ucraniana, que no início do conflito se baseava em uma combinação de coragem e improvisação, agora se via em uma encruzilhada. Para manter a luta, seria necessário implementar uma reestruturação profunda das suas forças armadas, além de uma mudança de estratégia que permitisse não apenas resistir para ataques diretos, mas também neutralizar a capacidade ofensiva das forças russas. A constante pressão sobre as tropas ucranianas e o desgaste causado pelas perdas em batalhas críticas, somados à necessidade urgente de recursos militares, colocaram Kiev em uma situação difícil, onde a sobrevivência como nação independente parecia depender de uma adaptação rápida e eficaz às novas realidades do conflito. Enquanto isso, a comunidade internacional, que assistia de perto à escalada da violência, se via dividida sobre como responder ao avanço militar da Rússia. De um lado, algumas nações pressionavam para a adoção de sanções mais severas, com o objetivo de minar a economia russa e forçar o Kremlin a reconsiderar sua postura agressiva. No entanto, o impacto dessas sanções na economia global começou a ser sentido, especialmente em mercados-chave como a energia, com os preços do petróleo e do gás subindo de forma alarmante, afetando a estabilidade econômica de vários países, principalmente na Europa. As potências ocidentais, lideradas por Estados Unidos e União Europeia, se viam forçadas a equilibrar a pressão econômica sobre a Rússia com o desejo de apoiar a Ucrânia sem causar uma crise econômica interna. Por outro lado, muitos governos em todo o mundo também começaram a intensificar a assistência à Ucrânia, fornecendo não apenas apoio financeiro e humanitário, mas também armamentos avançados e treinamento militar. A ajuda externa tornou-se uma tábua de salvação para as forças ucranianas, permitindo-lhes manter uma resistência ativa, apesar dos reveses militares no campo de batalha. Contudo, o envio de armamentos e a crescente presença de apoio internacional também trouxeram riscos de uma escalada do conflito, com a Rússia interpretando esses gestos como um reforço da intervenção ocidental na guerra. A guerra, portanto, se tornou não apenas uma disputa entre os exércitos russo e ucraniano, mas também um campo de batalha indireto para as grandes potências globais, cujas decisões poderiam moldar os rumos do conflito.